Bom dia! Bom dia, minhas crianças lindas. Eu gostaria de desejar um bom dia para todos os irmãos e em especial para os meus pequenos alunos que a tia está morrendo de saudade. Que é bom dia para o Guilherme, para o Henrique, para o Luiz, para o Abner e para o Miguel. Um bom dia para vocês. A titia espera que vocês estejam bem e que isso tudo passe logo, que nós possamos estar na nossa sala, tá bom? E tudo passe e a gente fique junto novamente, certo? Hoje a tia vai tá aqui para contar uma história para vocês de um personagem da Bíblia que é um menino que foi desde muito pequeno ajudava no templo, que é o Samuel, a história do Samuel. Mas primeiro vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade, certo? Então, Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar podendo levar a Tua palavra, Senhor, às crianças, Senhor, que elas possam abrir suas mentes, que possam ficar na cabecinha delas, que elas possam conseguir aplicar, Senhor, nas suas vidas. Seja com cada uma criança desse mundo, Senhor, nesse momento tão difícil, e em especial as crianças da IBMO, Senhor. É tudo que eu te peço, Senhor, não porque temos merecimento, mas em nome de Jesus, amém. Sim, então, como a tia estava falando, nós vamos falar a história de Samuel. Samuel, ele foi um menino que nasceu de Ana e Elcana. Ana foi uma serva de Deus que não podia ter filhos. Ela era estéril e ela orou muito a Deus. Ela orou muito a Deus pedindo um filho. E depois de tanto orar e pedir a Deus, ela falou que se Deus concedesse um filho para ela, ela iria devolver ao Senhor, colocar ele para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor no templo, no tabernáculo na época. E Deus foi tão misericordioso com Ana que Deus ouviu a sua oração e nasceu Samuel. E Samuel, assim que desmamou, Ana levou Samuel para o templo, para o tabernáculo com Eli. E aí apresentou Eli já era bem velhinho, e Samuel foi muito útil naquele momento para Eli, porque ele conseguia ajudar nas tarefas que Eli já não conseguia mais fazer. E Samuel cresceu dentro do templo. E aí ele ajudava da forma como podia e dentro das limitações da sua idade. Então Samuel era um menino muito esperto. Você pode ver aqui pela carinha de Samuel que ele estava muito feliz. E por quê? Porque ele ajudava no templo. E aí o que ele fazia? Ele limpava os objetos, ele abria o tabernáculo todo dia pela manhã. Quando anoitecia, ele saía ligando as lâmpadas para ajudar Eli. E assim foi Samuel. Samuel usava uma túnica sacerdotal que Ana fazia todo ano e levava para ele no templo. E Samuel era muito fiel a Deus. Desde pequeno, como vocês podem ver, crianças, ele orando a Deus. Então, assim, Samuel desde pequeno foi uma criança que conheceu a Deus e orava, e ele era fiel a Deus, servindo, fazendo as coisas no templo. E da mesma forma vocês podem fazer nesse momento. De que forma que você, mesmo pequenininho, pode ajudar? Você pode o quê? Você pode não jogar papel no chão, você pode não riscar as cadeiras do templo, você pode não correr no templo. Então isso é a forma de você ajudar no templo. E nesse momento de pandemia, você pode fazer o quê? Já que vocês não estão indo para o templo, você pode ajudar a mamãe e o papai em casa. Você pode fazer o quê? Você pode
Não deixar jogados os seus brinquedos. Quando vocês brincarem, vocês guardam os seus brinquedos. Vocês, ao levantar, vocês já podem arrumar a sua cama, ajudar a mamãe, jogar as coisas que tiverem espalhadas, guardar no seu lugar, jogar o lixo, algum lixo que tiver, jogar na lixeira. Então você pode fazer tudo isso para ajudar a mamãe, e eu tenho certeza que a mamãe vai ficar muito feliz com vocês. E é isso. Então a nossa história de hoje, qual é o nome do nosso personagem de hoje? É Samuel. Samuel, o profeta de Deus que desde pequenininho foi entregue no templo, no tabernáculo, né, para servir a Deus. E ele servia a Deus de acordo com a sua idade. Então você pode ajudar fazendo alguma coisa no templo, não sujando, não brigando com o coleguinha, né, agradando, dando um abraço no nosso pastor, deixando ele feliz. E em casa, nesse momento, você pode ajudar o papai e a mamãe. E aí a tia vai deixar um versículo para você ler em casa com a mamãe e com o papai, que é em 1 Samuel 2:11b. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Qual é o nosso versículo? 1 Samuel 2:11b. E, resumindo a nossa história, como a tia sempre faz, pergunta de você qual é o nome do nosso personagem, né? O nome do nosso personagem é Samuel. Samuel, filho de quem? Quem eram os pais de Samuel? Os pais de Samuel eram Ana e Elcana. E Samuel ficou ajudando o profeta, ficou ajudando o sacerdote Eli. E com isso ele agradou a Deus. Por quê? Porque ele servia a Deus ajudando no tabernáculo do jeito que ele podia, certo? Então essa é a nossa história de hoje. Samuel, o menino que servia a Deus, e assim também vocês podem servir, crianças. Vocês podem ajudar do mesmo jeito que vocês sempre ficaram dispostos fazendo lá na nossa sala. Você pode fazer na sala da sua casa, junto com o papai e a mamãe, deixando a sua mãe feliz, que eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz com vocês, certo? Então esse é a nossa história de hoje, e a tia deseja que vocês tenham uma vida como Samuel, servindo a Deus desde pequenininho como vocês estão, e seguindo também como Samuel seguiu nos caminhos de Deus. Samuel cresceu, ficou adolescente, ficou rapaz, ficou um homem, e mesmo ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor, sempre servindo a Deus. É isso, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, que vocês possam ter gostado da história e entendido o propósito disso, que é justamente você aplicar na vida de vocês, tá bom? Bom dia e que Deus abençoe a cada um. Até a próxima vez. Bom dia. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho,
que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus e ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a